Fala, torcedor e torcedora vascaína, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo aqui. E que dia, hein? Que dia que eu escolhi para começar a fazer vídeo aqui para o canal. Logo após uma derrota contra o Corinthians, uma derrota vergonhosa, não por perder para o Corinthians, porque o torcedor do Vasco já vai para a Neoquímica já sabendo do resultado, mas por conta da postura, por conta de escolhas, por conta de jogadores, ó, que não podem mais vestir isso daqui e são titulares hoje. Isso é uma vergonha, isso não tem como a gente normalizar. Bom, antes, né, de trazer as informações, a minha opinião sobre o jogo de ontem, quero agradecer você que está assistindo esse vídeo aqui. Se já puder deixar o like, ajuda muito. Eu vou substituir as lives da manhã por esses vídeos, acho que vai ser melhor para vocês, melhor para mim também. E a partir de hoje, né, vou tentar subir vídeos diários na parte da manhã, nesse horário das 9 horas. E como eu falei, né, um dia ruim para subir um vídeo logo após a derrota, mas tem coisa que não dá para a gente passar sem falar, tá? Porque nós aqui, tanto do Colina quanto de outros canais, somos a mídia, né, alternativa que cobre o Vasco, e se a gente passar o pano toda hora, ninguém vai cobrar a gente. Então, vamos falar da partida de ontem, vou trazer uma opinião aqui para vocês e vambora. E já quero mostrar para vocês aqui uma fala do Renato, de que ele fez tudo o que ele podia fazer. Vamos escutar, né? Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo, aí nós criamos jogadas. E aqui, para mim, já é o primeiro erro dessa fala do Renato. Quantidade de atacante não significa nada. Quantas vezes o Diniz já colocou Brenner, Spinelli, Matheus França, ano passado colocava GB, todo mundo. E era um bando. E foi o que foi ontem contra o Corinthians, Renato. Foi um bando em campo. O Vasco ficou quase 60 minutos, ou mais de 60 minutos até, se pegar o final ali do primeiro tempo, o segundo tempo e os acréscimos, com um a mais em campo. E parecia que com um a mais era o Corinthians. O Vasco só ficava trocando passe de um lado pro outro, aí o Rojas cortava pro meio e chutava. Aí o Robert Renan cortava pro meio e chutava. Aí, ridículo. E assim, quantidade de atacante, Renato, não significa nada, tá? Mas vamos terminar de ouvir o Renato aqui. Muitas jogadas pelo lado. Já coloquei bastante gente para atacar a área. Infelizmente, a bola muitas vezes passou ali na frente do gol do adversário. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Mas eu não estou tirando meu corpo fora, não. Mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol de empate. Ele falou dessas questões, né? Vamos mostrar os dados aqui então, as estatísticas, né? Segundo o SofaScore, aqui ó, Corinthians 1, Vasco 0, posse de bola 60 do Vasco contra 40 do Corinthians, gols esperados, essa estatística é uma bosta, né? Quem inventou isso aí? 1,09 do Vasco, eu não sei que gol esperado é esse, contra 0,5 do Corinthians, grandes chances, 2 que foi, ai meu Deus, a grande chance do David. A outra grande chance, eu de fato não lembro qual foi, mas uma com certeza foi aquela do David, que eu vou mostrar aqui para vocês. Finalizações 21 contra 13 do Corinthians. Defesas do goleiro, 4 do Léo Jardim e 7 do Cauê, né? Que fez uma boa partida até o goleiro do Corinthians. Mas o Léo Jardim, às vezes que ele teve que trabalhar, ele até salvou o Vasco de tomar gol ali na cabeçada do Gustavo Henrique por 2 oportunidades. 7 escanteios do Vasco contra 5. 17 faltas contra 12 e aí passes, desarmes, né? E o Corinthians teve o cartão vermelho do André, inclusive muito bem aplicado. Mas aí eu te pergunto, torcedor, o que adianta ter tanta posse de bola, ficar rodando o jogo igual foi? Cara, o Vasco não levou perigo. Renato, se você acha, desculpa, mas eu não acho. E creio que você também não acha, torcedor. Qual perigo, que o Vasco levou, a não ser nesse lance aqui, que eu quero mostrar pra vocês e quero comentar em cima. E assim, cara, nada contra o jogador, não. Né? Não é, a gente aqui não ataca o CPF do jogador, a gente ataca o jogador como meio com CNPJ. O David perdeu esse gol aí, ó. Eu vou fazer questão de ficar reprisando esse lance aqui diversas vezes. Olhem o gol que o David perdeu. Cara, não tem como. Não tem como perder esse gol. E aí, por que eu falo que não é uma questão só do jogador? O David, gente, pra quem não lembra, ele ia pro Vitória. Ele ia pro Vitória da Bahia.
não foi negociado porque o Vitória ficou de birra, porque o Vasco não quis liberar o Lucas Freitas junto ao David. E aí, um jogador que era para ser negociado. E não tô desmerecendo o Vitória, não. Só tô ressaltando um ponto que ia ser negociado com outro time. Um jogador que ia ser negociado com outro time, que não foi por birra do presidente de lá, virou solução de gol do Vasco de uma hora para outra, gente. Tendo contratado 2 centroavantes, Spinelli e Brenner. E aí a solução de gol vira o David, que é peça questionável desde quando ele chega, vindo do Inter lá, com aquela negociação maluca do Alexandre Matos. E por isso que eu falo, não é nada contra o jogador, mas será que, cara, será que o Spinelli não é melhor que o David? O próprio Brenner, que hoje jogou de ponta. Renato, por que você coloca o Brenner de ponta? Pensa comigo, gente. O Brenner é centroavante, correto? O David é o quê? Ponta. O Andrés Gomes é ponta direita. O David é ponta esquerda. Quando eu vi a escalação, eu pensei, pô, vai colocar o Brenner de centroavante, o David de ponta esquerda e o Andrés Gomes na ponta direita. Não sei se só fui eu que pensei assim. E aí, quando eu vejo, o Brenner tá na ponta, o David de centroavante e o Andrés Gomes lá na ponta esquerda. O Andrés Gomes na ponta esquerda, tudo bem. O David de centroavante, até tudo bem, porque virou o titular da posição. Agora o Brenner de ponta. O Brenner é centroavante, Renato. O Brenner não vai te ajudar a marcar, cara, o ponta esquerda do Corinthians. Ou o atacante, que seja. Não vai. Cara, que leitura horrorosa. Quem sou eu para ensinar o Renato de futebol? Mas o Brenner não é ponta, Renato. Todo mundo sabia que ia dar errado. E aí, não é defendendo o PH ou o Puma, mas aí sempre vai sobrar pro lateral. Porque aí ou tá o Tietchan lá, que é um dos jogadores que não merece vestir isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O Tietchan não merece vestir. O David não merece vestir. E aí, quando coloca o Tietchan lá na ponta, quando coloca o Brenner lá na ponta, até o próprio Rojas, sobra tudo pro lateral. Porque o lateral fica exposto. O Puma fica exposto porque não tem ninguém para ajudar ele a recompor. O PH que fez outra péssima partida. Por que o Puma não é o titular, velho? Se o Puma tá melhor, o Spinelli vem de uma partida fazendo 2 gols. E aí o titular foi o David. E por conta dessa justificativa aqui do Renato, que eu tô tentando entender até agora. Até agora. Vamos ouvir o Renato falar, porque eu não sei se vocês vão conseguir entender também, mas vamos ouvir. Opinião tua. Essa é uma opinião tua. O treinador está lá com os jogadores todos os dias. O treinador conhece todos os jogadores, suas características. Mas eu vou explicar melhor essa tua pergunta. A gente veio jogar contra o Corinthians em São Paulo. Estava jogando com 3 volantes e 3 jogadores de velocidade. Eu precisava de velocidade na frente para atacar. Renato, o David tem velocidade aonde? Mas eu duvido. Eu posso estar muito errado, mas eu duvido que se colocar David e Spinelli um do lado do outro, o David vai correr mais que o Spinelli. Mas eu duvido. E não é que o Spinelli é um suprassumo do futebol mundial, não. Eu, inclusive, sou muito crítico ao Spinelli. Vocês que acompanham o canal sabem disso. Mas o David ser titular, ser solução de gol, velocidade, Renato. Você quer velocidade, você colocou o Tietchan, velho. Você precisa de velocidade contra o Corinthians, você coloca o Tietchan, você coloca o Brenner na ponta. O Brenner vai te entregar a velocidade, Renato. E aí essa pergunta foi até do Lineker, que eu concordo com o Lineker. É injusto o Spinelli não começar jogando. O Spinelli vem de uma partida que ele fez 2 gols, pô. Ah, foi contra o Paysandu. Não interessa. O jogador se sente confiante, cara. E aí você queima o Brenner colocando ele de ponta. Você coloca o David, que fez 2 gols com o Renato, se eu não estiver enganado, contra o Grêmio e contra o Botafogo. O gol contra o Botafogo também, se ele não faz, pelo amor de Deus, gente. Ele tava debaixo do gol. Velocidade, Renato. Você tinha o Tietchan em campo, cara. Enfim, vamos ouvir aqui o que o Renato vai falar. Os espaços. Infelizmente, o Spinelli não tem a velocidade. Então, muitas vezes não adianta você colocar o jogador porque ele fez 2 gols, se não vai se encaixar no teu plano tático para a próxima partida. Então, é bem simples. O futebol, eu não invento nada no futebol.
O futebol é bem simples mesmo, Renato. Não existe você entrar com Tietê. Tietê em 2026, Renato, não tem como. Coloca o JP, coloca o Hugo Moura, coloca o Ramon Rick da base, coloca o Andrei Fernandes da base. Tietê não dá, velho. Ninguém aguenta mais o Tietê, irmão. E mais uma vez, eu não tô atacando o CPF, não tô sendo desrespeitoso, não. Mas ninguém te aguenta mais, Tietê. Você é aquele jogador que tá em todo lugar do campo e na verdade não tá em nenhum, mano. Você não ataca bem, você não defende bem, você não marca bem, você não tem físico. Cara, mas o pior é quem te escala. O pior é o Renato vir falar que precisa de velocidade e o Tietê tá de titular. É muito difícil. Eu sempre venho aqui e defendo muito o Renato. Mas esse resultado hoje contra o Corinthians está muito na conta dele. Para mim é o principal culpado. Vocês podem discordar de mim, tá tudo certo, mas para mim o Renato é o principal culpado desse resultado patético de ontem, no caso, né? Porque esse vídeo tá saindo hoje, dia 27, já até passou de meia-noite. Mas o resultado de ontem, o principal culpado é o Renato, pela escalação pífia e pelas tomadas de decisão que ele teve na hora de substituir. Horrível, horrível. Nota 0 pro Renato hoje, 0. Se eu tinha um plano para jogar contra o Corinthians, para buscar os espaços, atacar os espaços, não eram as características do Spinelli. Eu tinha 3 jogadores de velocidade na frente. Não tinha. O David e o Brenner não são jogadores de velocidade. Você tinha o Andrés Gomes. Aí você pode questionar, não deu tão certo. Bom, aí é outra história. Aí é outra história. Então não adianta nada eu trazer o adversário para dentro do meu campo e não ter a velocidade. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Respondeu, mas assim, ele responde de uma forma e depois o Renato foi super desrespeitoso com o Joel, que o Joel faz uma pergunta sobre ainda a questão do Spinelli, e agora eu não vou lembrar outra pergunta do Joel, ele fala, pô, hoje tá cheio de treinador aqui. Então, pô, Renato, assim, eu sei que você tem bronca com a gente da imprensa, com o pessoal, às vezes, que não é jornalista, que tá lá. Eu sou jornalista de informação, não sou jornalista formado, mas tem muita gente que não é e faz um baita trabalho. Tá lá cobrindo. O Joel saiu do Rio, pô. O Lineker saiu do Rio. Tudo do bolso dos caras. Então, cara, o mínimo que eu queria era o respeito. Eu não falo nem por mim, não. Falo pelo Joel e pelo Lineker. A forma como foram respondidos. O Joel, pô, hoje tá cheio de treinador aqui. E o Joel fala, não, cara, só foi uma pergunta. E só foi uma pergunta. E você tem que responder, Renato. Quando você vai pra coletiva e fala de velocidade, volto a repetir, velocidade com David Brenner de ponta? Ah, Renato, conta outra. Eu não sei se você não gosta do Spinelli, não sei como é que o Spinelli treina, eu não sei. Eu não sei. Mas aí, o titular é esse aqui, ó. Vou botar de novo o lance na tela. O titular, a solução de gols do Vasco hoje é esse cidadão. Que é questionável desde o momento que ele veio, pô. O David tem um momento bom com a camisa do Vasco, aquele momento com o Rafael Paiva. Depois disso, acabou. E é um jogador, assim, graças ao Alexandre Matos, que recebe um baita de um salário. Então, cara, eu sei que o elenco é curto, o elenco do Vasco é ruim, eu considero muito ruim, inclusive, o elenco. O Renato tem razão quando ele fala que o elenco é curto. Quando ele, às vezes, quer um jogador de uma característica no banco e não tem. Ele tá certo. Só que não dá pra você ter um elenco ruim e usar os piores. E os piores que eu digo, eu volto a falar aqui, são Tietê e David. Não dá. Outra coisa, a partida do Saldívar foi horrorosa. A partida do PH foi muito ruim. O segundo tempo do Piton foi horroroso. Não dá. Tem jogadores que não dá mais. Só que é o que tem. Igual o Piton. O Piton, se o Cuiabano sair, não tem quem colocar ali. Agora, no Tietê tem quem colocar. No David tem quem colocar. Igual o Saldívar. O Saldívar é ele ou é o Cuesta. Agora, no meio campo ali, dá pra você mexer em algumas coisas. No centroavante, cara, você contratou dois... Você não, que não foi o Renato. Mas o Vasco contratou dois centroavantes. E o centroavante virou o David, que não gosta de jogar de centroavante, velho. E não rende, nunca vai render, pô. O David tem uma partida boa de centroavante. Duas
partidas boas de centroavante. Contra o Palmeiras, que ele faz o pivô pro gol do Thiago Mendes, e contra o Grêmio, que ele faz o gol. Fora isso, ele é o David de sempre, de sempre, de sempre. E aí, vamos escutar aqui o Thiago Mendes falar um pouco sobre a arbitragem no intervalo do jogo? Porque, cara, o Davi Lacerda, também quem me acompanha sabe da opinião que eu tenho dele. É um juiz, pra mim, muito caseiro, que perde o controle muito fácil do jogo. Mas vamos ouvir o que o Thiago Mendes falou da arbitragem. Sobre a arbitragem também, eu acho que isso é uma falta de respeito que eles estão fazendo com a equipe do Vasco. Eu acho isso não é justo. Acho que o primeiro tempo eles bateram mais do que nós, as faltas mais graves, e eles não tomaram cartão amarelo. Nosso time cometeu poucas faltas e cada falta que nosso time fazia era um cartão amarelo. Eu só quero que ele esteja justo e apita por dois lados. Eu acho que isso tem que ficar um aprendizado para eles também, para ele respeitar a camisa do Vasco também. Obrigada. Tá aí, declara... Ó, Thiago, cuidado, hein? Tu pode ser punido, hein? Olha, cuidado, hein? Tem jogador que fez a mesma coisa, foi punido e conseguiram, né, reverter. Ó, Thiago, cuidado, tá? E falar de um último assunto aqui, cara. Eu quero falar do Andrés Gomes. Gente, eu já tô vendo o torcedor tirar o Andrés Gomes pra bosta. Ontem ele não jogou nada, tá certo. Igual ele vem de umas partidas ruins, no caso. Contra o Paysandu, por exemplo, eu não achei uma boa partida dele. O gol mascara um pouco da partida ruim. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Mas é óbvio que ele vai oscilar pra baixo em algum momento, gente. É só ele, Thiago Mendes, às vezes o Cuiabano. Vocês acham que o cara vai aguentar manter o nível pra sempre? Então, cara, pelo amor de Deus, não fica jogando o Andrés Gomes pra nada, não. O dia que o André. Pô, eu vou. O dia que o Andrés Gomes for o problema, eu vou sair desse cenário aqui, vou ajoelhar, agradecer aos céus. Porque aí o meu problema vai ser um atacante que é cobiçado por vários times, inclusive da Europa. Que torcedores de clubes brasileiros falam, pô, o Andrés Gomes aqui seria titular absoluto. E seria mesmo. Ah, o Andrés Gomes é burro na tomada de decisão. Cara, isso vai melhorar. Alguma hora isso vai melhorar. Também se ele tivesse uma baita tomada de decisão, ele tava na Europa até hoje, pô. Essa é a grande realidade, gente. Desculpa. Essa é a grande realidade. Não culpem o Andrés Gomes. Eu acho isso uma loucura o que estão fazendo. Uma loucura de verdade. De verdade mesmo. Pra mim, beira o inacreditável falar alguma coisa do Andrés Gomes, tá? Mas, enfim, era isso que eu tenho para. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Antes de fechar o vídeo, vou passar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro nesse final de rodada, né? Final de domingo. O líder é o Palmeiras. Aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês. Aqui eu aproximei demais, né? O líder é o Palmeiras, vice-líder o Flamengo. Gente, o Vasco vai pegar o Flamengo, tá? No domingo, tá? Domingo, né? Dia 3, se eu não estiver enganado, é Vasco e Flamengo. Me diz aí, torcedor, qual a tua perspectiva para esse jogo? Eu sei que clássico é clássico, que futebol é jogado. O Flamengo acabou de meter 4 no Galo, na Arena MRB, sem fazer força. Sem fazer força. Parecer adulto contra criança. Qual é a tua perspectiva para esse jogo? Desculpa, assim como o Vascaíno vai para a Neoquímica já sabendo que se empatar lá tá ótimo, o Vascaíno que não seja tão clubista vai para o Maracanã no domingo agradecendo a Deus se empatar o jogo. Mas enfim, o Flamengo é o vice-líder, né, com 26 pontos, o Palmeiras está 6 pontos na frente, mas tem um jogo a mais. Fluminense com os mesmos 26 do Flamengo. São Paulo fecha o G4. O Atlético Paranaense, vindo da Série B, é o atual quinto colocado com 22. E aí, seguido por Bahia com 21, Coritiba com 19, Botafogo e Bragantino, ambos com 17. O Vasco fecha a primeira parte da tabela com 16 pontos e 0 vitórias fora de casa, tá? Vale ressaltar isso aqui. O Vasco tem 0 vitórias fora de casa. E aí, a segunda parte da tabela inicia com o Grêmio, com os mesmos 16, assim como o Cruzeiro, né, que já emendou 3 vitórias seguidas com o Arthur Jorge. O Vitória, que foi muito prejudicado na Arena da Baixada ontem, mais um time prejudicado, né? Enfim. Com 15, Corinthians com 15 também, depois da vitória contra o Vasco. Galo com 14, Inter com 14, assim como o Santos, que abre a zona de rebaixamento. E aqui Mirassol com 9, Remo com 8 e Chapecoense, que ó, tá difícil, hein, Chape?
tá difícil. E o Fernando Diniz conseguiu empatar com essa Chapecoense em casa, mas também a quantidade de gol que o Vasco perdeu aquele jogo. Enfim, rapaziada, ó, muito obrigado por estar acompanhando o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um formato novo, né? Eu vou me acostumando. Sou mais acostumado às lives, mas aqui eu quero trazer os vídeos diários para vocês. Então, muito obrigado. Deixa o like aí, ajuda muito. Clica no botão do hype, tá? Porque isso ajuda a levar o vídeo para outras pessoas também. Então, saudações vascaínas. Hoje, né, como esse vídeo vai sair no dia 27, hoje tem live, tá? De noite, aqui no Colina 1927, às 10h15 ali mais ou menos. Eu não vou estar presente, vou estar presente, né, na live do Na Torcida Vascaínos, que começa ali por 11 horas da manhã e depois 9 e pouquinho da noite, 9h10, 9h20 no máximo. Então é isso, tá? Brigadão por acompanhar o vídeo até aqui. Um beijo, saudações vascaínas e até o próximo vídeo ou até a próxima live, né?